Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente com o canal Bedelo, convidando você para mais esta aula. Fica hoje até o final desse vídeo, certo? Que vai ser bênção para a sua vida. Não esqueça por favor, de deixar o seu like, de deixar o seu comentário e de compartilhar. Compartilhe nos grupos do WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da Palavra de Deus. E queremos agradecer também a todos os nossos inscritos, os que têm curtido, compartilhado e comentado. Queremos agradecer a de todo o nosso coração, e também queremos agradecer e fazer menção de todos os nossos patrocinadores. Entre eles queremos agradecer o Chiquinho Sorvete, que fica próximo ao Complexo do 8, aqui na Cidade Nova 8. Procure Chiquinho Sorvete, se está com aquele calor, procure Chiquinho Sorvete, porque há um dos melhores sorvetes da nossa região. E também queremos fazer menção de Pinheiros Tecnologia, que fica ali na WE80, na Cidade Nova 7, número 741. Não deixe de passar na Pinheiros Tecnologia e ser abençoado. Queremos também com muita alegria agradecer a nossos companheiros também, a Lírio de Recepções, onde você tem um ambiente abençoado para você fazer o seu evento. Tá? Passe nas recepções que se encontram na Cidade Nova 7, WE80, número 741. Também com muita alegria queremos agradecer aos nossos companheiros da Climed Saúde. A Climed tem duas clínicas, uma se encontra na Cidade Nova 4, WE41, número 182. Passe na Climed Saúde, que também tem uma outra clínica no Conjunto Pará, Avenida Rio Negro, 494, número 9. Passe na Climed Saúde e vá pelo canal que você vai ser abençoado lá. Então, é isso aí. Muito obrigado aos patrocinadores e roda a vinheta. Vamos iniciar mais uma lição, e com a lição de número 6. Com o tema Estevão, o primeiro mártir. O texto do dia diz o seguinte: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos capítulo de número 6, versículo de número 8. A síntese diz: o Espírito Santo concedeu a Estevão poder para realizar prodígios e sinais entre o povo e sabedoria para pregar o Evangelho. E o nosso texto bíblico se encontra lá em Atos, capítulo de número 6, do versículo 8 até o versículo 15, e também Atos, capítulo de número 7, do versículo 54 até ao versículo de número 58. Como uma introdução, nós queremos deixar claro o seguinte, que durante essa lição nós estaremos analisando dois capítulos, o capítulo 6 e o capítulo 7. E é claro que nós estaremos aqui dando uma ênfase a quem foi Estevão. A Bíblia Sagrada diz que Estevão foi um homem cheio de sabedoria e do Espírito Santo. E aqui nesta lição nós estaremos aprendendo um pouco mais com a vida, com a obra que Estevão fez para a contribuição da expansão do cristianismo. Então fique conosco, porque você também será abençoado pelo poder da Palavra de Deus. Tópico de número 1 com o tema Estevão, o homem de Deus. Primeiro subtópico: prodígios e grandes sinais. Bom, para nós entendermos quem foi Estevão, é importante nós entendermos a seção bíblica que trata a respeito dele. A seção bíblica inicia-se em Atos capítulo de número 6, do versículo 1 até o versículo 7, em que é uma parte da Bíblia Sagrada em que fala sobre a instituição dos diáconos. A instituição dos diáconos. E como nós podemos ver, de acordo com Atos 6, versículo 3, que haviam algumas restrições, haviam algumas características que os diáconos deviam ter. Entre elas, estes diáconos deveriam ser homens de boa reputação. Segundo, eles deveriam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E durante essa leva de diáconos, 7 foram levados para o diaconado. Entre eles, Estevão. E é interessante nós notarmos o seguinte, a respeito da proeminência na lista de Estevão como o primeiro nome citado. É importante nós também vermos que o Lucas, quando escreve esse texto, ele dá uma característica um pouco a mais em relação aos demais diáconos, onde Lucas fala que Estevão era um homem cheio de fé
e do Espírito Santo. E justamente falando sobre diáconos, que tem como uma palavra grega para a sua tradução, que tem a questão do servir, e Estevão exatamente foi chamado para servir a igreja, haja vista que os apóstolos, aqueles que iniciaram a caminhada, que iniciaram a igreja cristã, diga-se de passagem, eles estavam mais preocupados com a questão da palavra, com a questão da consagração, enquanto esses diáconos que nós estamos referindo, eles estavam mais preocupados em si, com o serviço para ajudar as viúvas, como diz Atos capítulo 6, versículo 1. E aqui no nosso segundo subtópico, o comentarista vai falar sobre a sabedoria e a autoridade de Estevão. Estevão não era somente um homem de poder para realizar sinais, mas ele também era dotado de sabedoria divina. Isso está explícito aonde? Lá em Atos, capítulo de número 6, versículo 9, que diz o seguinte: E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia da Ásia, e disputavam com Estevão. Versículo de número 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então veja aqui que Estevão era um homem que sempre estava com uma discussão em relação a esses que se levantavam contra a fé. E Estevão, um homem cheio de fé, um homem cheio de sabedoria, um homem cheio do Espírito Santo, sempre defendia a questão da sua fé. E por Estevão ser um homem sábio, por ser um homem muito reto, muito íntegro em suas decisões, como um grande homem de Deus, no terceiro subtópico fala que Estevão ele foi acusado de palavras blasfemas, tanto contra Moisés como contra Deus. E isso está lá em Atos capítulo de número 6, versículo de número 11, que diz o seguinte: Ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Note o seguinte, que essas informações aqui são de testemunhas falsas que se levantam contra Estevão para dizer que Estevão estava falando palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então nós temos que notar aqui o seguinte, que pessoas injustamente se levantam contra a vida de Estevão. É interessante que o Zibório faz essa analogia falando que Estevão era para esses da sinagoga, como bem menciona o verso que o Rafael citou, o que hoje em dia Norman Geisler é para o ateísmo, assim como William Lane Craig, que são pessoas que são apologistas que foram na raiz do ateísmo, na raiz das crenças antedivinas e provaram as suas fragilidades. Então, ele faz essa analogia que nós temos grandes apologistas cristãos hoje. Se você ainda não leu o livro do Craig, do Norman Geisler, eu até estendo ao Gordon Clark, você se deleitando nessa leitura, você vai ver o quanto que as pessoas são sábias e o quanto Deus deu sabedoria. Toda Estevão dá para pessoas hoje para ir nessas crenças e dizer que Deus é Deus e acabou. E para concluir a nossa ideia, também esse mesmo tipo de acusação falsa também foi usada contra Jesus. Isso está registrado lá em Marcos capítulo de 14, versículo 56 até o versículo 58. E também o próprio apóstolo Paulo também foi alvo dessas acusações falsas, injustas, já como aconteceu com Estevão. Isso está lá em Atos capítulo de número 21, versículo de número 28. Segundo tópico, a manifestação da glória de Deus. Nós estamos no segundo tópico e o segundo tópico é dividido em 3 subtópicos. O primeiro fala um sermão memorável, o segundo fala injustiçado, mas cheio do Espírito Santo, e o terceiro fala a visão dos céus abertos. Bom, o que nós temos no primeiro é um paralelo a respeito da mensagem que Estevão pregou, que está aqui no capítulo 7 de Atos, versículos 2 até o versículo de número 53. Estevão vai discorrer, vai pregar aquelas pessoas a respeito do projeto salvífico, a respeito da história bíblica. E ele vai desde Abraão, vai desde a chamada de Abraão, e ele vai mencionando a chamada de Abraão até a sua saída de Ur dos caldeus, passando pelos patriarcas Isaac e Jacó até chegarem ao Egito. E é interessante que Estevão discorreu a respeito da universalidade do Evangelho, porque os primeiros episódios da chamada de Abraão e dos patriarcas aconteceram fora dos planos de Israel. Nós mencionamos aqui Ur, Arão, Egito e o Sinai. São localidades que são fora, então isso já aponta a universalidade do Evangelho, aponta para o que o Evangelho chegaria a outros povos fora de Israel. Isso é muito interessante.
Ele enfatiza a história de Israel, de Moisés, chega a mencionar Salomão e os profetas que falaram acerca do justo que viria. Uma pregação maravilhosa e cheia da unção de Deus. Era tão cheia de sabedoria que não tinha quem lhe questionasse. A sabedoria de Estevão era tão admirável que não tinha quem lhe questionasse. Isso mostra que o objetivo do sermão de Estevão era confrontar os seus ouvintes quanto à prática da fé adotada por eles e dizer que eles estavam pelo caminho errado e direcioná-los ao caminho correto. Este deve ser a nossa intenção no sermão, é mostrar a verdade nas Escrituras. Não um sermão como nós temos visto hoje de enaltecer o ego das pessoas, mas mostrar o quão duro, o quão rebelde nós somos diante dos fatos que nos levam a fugir de Deus. E eu até destaco a citação de John Wesley que diz: coloque fogo no seu sermão ou coloque seu sermão no fogo. Continuemos pregando a verdade, porque o que vem a seguir no subtópico 2 é destes homens que se endureceram e que rejeitaram a mensagem de Estevão. Está bem no versículo de número 54, que diz: e ouvindo isto, eles enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Diante disso, Estevão não diminuiu a mensagem, ele continuou anunciando, ele continuou pregando a verdade. E a reflexão do nosso comentarista neste tópico é que nós continuemos como jovens de pé, anunciando a verdade, pregando o evangelho genuíno, ainda que as pessoas os rejeitem. Elas não estão rejeitando a nós, estão rejeitando a mensagem do evangelho de Cristo. A nossa parte temos que permanecer a fazendo. E o que viria após isso, claro que seria a morte, o apedrejamento de Estevão, mas ele continuou, ele manteve a sua posição. No subtópico 3, nós falamos da visão dos céus abertos, quando Estevão ali sendo apedrejado, está aqui no versículo de número 55, que diz: mas eles estão cheios do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita do Pai. Ele viu os céus abertos, e o texto vai dizer que ele estava em pé à direita do Pai. É interessante porque ali em Marcos capítulo 14, versículo 102, Lucas 22, 69 e Colossenses 3:1 diz que Deus está assentado à direita de Deus. Mas a visão que Estevão viu foi de Jesus Cristo em pé à direita de Deus. E o nosso comentarista sabiamente fez essa colocação, dizendo que Jesus estava ali esperando Estevão de pé e talvez até de braços abertos para receber um grande herói, porque Estevão foi o protomártir da igreja. Estevão foi o primeiro que morreu pela causa do evangelho após Cristo. Então, isso é muito interessante, deixando a menção de Mateus 10:32, que diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então continuemos a pregar o evangelho genuíno, a falar a verdade, que ainda que se nos custe o que quer que seja, Jesus estará nos esperando de braços abertos e de pé, como grandes heróis da fé. Tópico de número 3 com o tema: o martírio de Estevão. Primeiro subtópico: a fúria dos homens. Queremos aqui fazer o destaque do versículo 57 e versículo 58 do nosso texto bíblico, que diz o seguinte: mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra Estevão, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. É interessante nós vemos aqui que após a declaração de Estevão no versículo 56, que ele diz o seguinte: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, como foi bem colocado, à mão direita de Deus. Após Estevão declarar essa frase, os seus opositores, aqueles que estavam se levantando contra Estevão, falaram o seguinte: gritaram com grande voz e tamparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra Estevão. Aqui realmente nós estamos dando um destaque justamente sobre a injustiça contra a vida de Estevão. Estevão, que foi um grande divulgador do Evangelho, foi um grande divulgador de Cristo, mas que aqui ele foi cometido de uma grande injustiça. É interessante nós também fazermos a menção do que o nosso comentarista coloca aqui. Porém, os inimigos de Estevão estavam tão irados, mas tão irados, que o mataram, segundo ele, de acordo com a lei judaica. Um fim trágico, humanamente falando, para o obreiro fiel ao Senhor e à jovem igreja. É claro que nós temos que falar isso. Nos nossos olhos, humanamente falando, isso foi algo trágico, tanto para Estevão quanto para a igreja que ainda estava iniciando.
mas nós temos que entender o seguinte, que aquilo que humanamente era trágico, espiritualmente era um motivo de muito regozijo, pelo seguinte motivo, porque a partir de então, nasce, ou melhor dizendo, aparece um grande homem, que é justamente Saulo, que posteriormente seria chamado de Paulo. Então nós vemos aqui que o sangue que foi derramado de Estevão serviu para que outras pessoas pudessem ser alcançadas pelo Evangelho. É claro que nós vemos isso como humanos, como algo trágico, mas espiritualmente falando, isso foi de grande valia para a divulgação do Evangelho e nós não podemos perder de vista. Glorifiquemos a Deus por homens que morreram pelo cristianismo. O subtópico 2 fala a respeito de Saulo que consentiu na morte de Estevão. Bom, pela cultura, ao despir alguém e matar aquela pessoa sem a sua vestimenta, era um ato de humilhação. Então eles fazem isso com Estevão, retiram a sua roupa e lançam a sua vestimenta nos pés de um jovem chamado Saulo. Algo que, como o texto nos informa, Saulo consentiu na morte de Estevão, como um participante daquele momento. Saulo ali esteve, posteriormente seria o grande apóstolo Paulo. Aqui ele aparece como um jovem que consente na morte de Estevão no subtópico 3 fala, no versículo 60 do capítulo 7, que ao estar nos últimos momentos de vida, Estevão, igualmente a Cristo, ele perdoou. Ele disse assim: Senhor, não lhes imputes este pecado. Cristo, quando estava sendo crucificado, pediu a Deus que Deus perdoasse aquelas pessoas porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Estevão igualmente disse ao Senhor que não lhes imputasse aquela culpa, aquele pecado. Então isso mostra um sentimento do Evangelho, um sentimento do perdão que temos que ter dentro de nós, ainda que isso não faça sentido, porque não faz. Mas é isso que o Evangelho nos impõe, uma verdade que vai contra a nossa realidade e que nos manda fazer aquilo que Jesus faria. Foi isso que Estevão fez, foi fazer aquilo que Jesus em nosso lugar faria. Então, que possamos pensar nisso, mesmo diante da situação mais difícil, Estevão continuou sendo fiel a Deus até o ponto de perdoar as pessoas mais terríveis que passaram pelo seu caminho. E para terminar aqui a nossa lição, quero fazer menção de uma frase que o nosso comentarista coloca no livro Auxílio, que ele escreve o seguinte: não se trata de a perseguição ser boa, ninguém quer isso, mas a tranquilidade pode levar a uma acomodação que retarda a expansão da igreja. Olha que interessante. É interessante pelo motivo porque parece que precisamos que haja perseguição contra aqueles que servem a Cristo, porque senão poderíamos ficar acomodados em nosso lugar e assim talvez nem poderia haver a expansão do Evangelho. Então é necessário que ainda soframos por seguir a Cristo, é necessário que ainda soframos pelo Evangelho de Jesus, para que ainda há salvação de almas em nossos dias. Vale ressaltar que a ordenança era que ele se enchesse do Espírito Santo e levasse o Evangelho em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Mas até então, nesse momento, eles permaneceram em Jerusalém. A perseguição fez com que eles expandissem, eles avançassem. Então, Deus manda algumas perseguições para que nós avancemos. Entenda isso, pelo amor de Deus. Bom, pessoal, essa foi a nossa lição de hoje. Queremos desde agradecer a você que ficou até o final desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar, interaja conosco. E que Deus abençoe a vida de você que ficou até o final desse vídeo. E não se esqueça, EBD Núcleo priorizando a palavra.